Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enrolados Podcast, onde o papo é leve, mas a conversa é profunda. Solta a vinheta. E hoje o Enrolados traz uma história real de quem sentiu a dor da rejeição, mas encontrou força e direção em Deus. Vamos falar sobre fé, superação e propósito em meio às dificuldades. O tema de hoje é: quando todos me rejeitam, eu sei em quem confiar. Nosso convidado tem uma história marcada por desafios desde a infância, mas também por grandes recomeços. Ele é alguém que transformou dor em força e rejeição em testemunho. Um homem de fé, pastor, empreendedor e um exemplo de perseverança. No final da sua história, a gente vai entender o que realmente significa confiar em Deus. E é com muita alegria que eu recebo aqui hoje, na Casa do Enrolados, o pastor Félix Lima. Meu amigo, um prazer ter você aqui em nossa casa. Seja muito bem-vindo. Creio que serão momentos ótimos de aprendizado e principalmente de testemunho, conhecer um pouco da sua história. Maravilha. Para mim também é uma honra estar contigo, estar com vocês aqui Enrolados. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Amém. Amém. Antes de começar, eu queria primeiro estar agradecendo aqui, abrir esse espaço aqui, que a gente sempre bota lá no final, no intervalo, entre um bloco e outro. Queria agradecer aqui ao nosso patrocinador, a Mose Alimentos, que envia sempre pra gente aqui os nossos lanches. Vão ficar aqui, a mostra, enquanto a gente estiver conversando, vai ficar aqui pra galera ficar... Opa! Ó, mandou as fatias de torta aqui, mandou também um bolo de limão maravilhoso. Bruno, vê se vai enquadrar aqui. Olha que maravilha, ó. Daqui a pouco a gente vai abrir essa delícia. Deixa eu até deixar fora. Você sabe que a Mose Alimentos, você encontra ela ali na Praça da Carioca. Eu acho que é número 22, se eu não me engano. Ó, já mandou pra gente aqui os salgadinhos, ó. Experimenta um. Vê se tá bom. Crocante, olha que delícia. Você encontra na Praça da Carioca ali, durante o decorrer do episódio, você vai estar vendo aqui na tela as informações, liga, faz seu pedido, prepara a sua festa, a Mose tem tudo para sua festa, torta, bolo, salgadinho, vela, guardanapo, refrigerante, tudo que você precisa. Meu amigo, voltando aqui, né, ao nosso papo, depois de a gente ter apresentado todas essas delícias aqui, tava bom, salgadinho? Ótimo. É uma maravilha. Já conhecia? Não. Não? Agora. Fica ali na Praça da Carioca, ó. Pode pegar, você pode ligar. Tem delivery, tá? Eles entregam, tem um raio ali de entrega, tem delivery. E é uma maravilha. Eu sei que você mora ali a menos de 5 quilômetros da Praça da Carioca. Ali entrega, meu irmão, de terça a domingo. Maravilhoso. Chega quentinho, rapidinho. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua infância. Como é que foi? Você é filho único? Tem outros irmãos? Rapaz, questão da minha infância, eu sou irmão entre 9 e 10 irmãos ali. E a minha mãe, né, teve por algum tempo algumas dificuldades. E eu, irmã mais velha, eu e mais outra irmã, fomos criados com pessoas diferentes. A mais velha, minha avó, criou. Meu irmão, que mora em São Paulo, ficou em São Paulo. E quando eu nasci, por motivo de força, minha mãe não teve condições de estar comigo, porque até então ela estava ferida,
por mais que depois de um tempo isso doeu, descobri que eu era fruto de uma violência, um estupro, e isso aí atordoou. E na época minha mãe também era dependente química, então ela não tinha condições psíquicas, condições mentais para estar comigo. Fora que depois minha tia falou que ela tentou me abortar, enfim. E eu fui morar com a minha avó, e eu fui morar com meus pais de criação lá dentro de Tomaizinho, né, conhecido como Balanço da Jaqueira. Sim. Meu pai era bicheiro, minha mãe era da religião afrodescendente, né? E bem pobre, meu pai me criando ali, né, escrevendo no bicho. Um lugar que até hoje é bem precário. E tipo, eu fui só saber que eles não eram meus pais quando eu tinha 9 anos de idade. E Até ali, os 9 você ainda entendia entendeu? que ele era pai mesmo. Isso. E meu pai era analfabeto. E até hoje, né, a perda dele marcou na minha vida, porque ele é meu herói. Sempre será meu herói. Mas quando ali meu pai, ele trabalhava, ele era bicheiro, tinha muito conhecido na Beija-Flor. E antes de fazer 10 anos, ele tinha esse desejo de me colocar lá com o Neguinho da Beija-Flor para aprender a tocar cavaco, alguma coisa. Sendo que nesse período tinha um pastor Verbe. Ele tinha um trabalho muito bom. Pastor Weber era da Assembleia de Deus? Isso, na Assembleia de Deus, lá de Tomaizinho. Tinha um trabalho com jovens, adolescentes. E ele pediu meu pai para... Não, deixa ele aqui com a gente. Então, ao invés de meu pai me mandar para Beija-Flor para aprender, me deixou com ele. Quantos anos? 10 anos de idade. 10 anos. Minha mãe de criação era viva. Aí, nesse período, minha mãe de criação veio falecer. E eu comecei a estar com o Verbe, aprender violão. E nesse inteirinho ali, eu me apaixonei pela Bíblia. Porque ele fazia uns trabalhos, umas dinâmicas de debate bíblico, debate de versículo. Esse trabalho bem rico com os adolescentes. A gente ia para as saídas. E era algo muito bom. Isso foi me alimentando. Quando chegou aos 12 anos de idade, isso marcou a minha história. Por quê? Foi o mês do meu batismo. Foi dia 12 de outubro do ano de 2002. Eu lembro como fosse hoje. Meu batismo. Sendo que na semana do meu batismo, eu perdi meu pai. Caramba. E isso me quebrou, me destruiu. Porque meu pai, para mim, era meu mundo, meu tudo. Meu pai não sabia ler, não sabia escrever, mas foi o homem que me ensinou as dogmas da vida, a respeitar, a saber entrar, a saber sair, homem trabalhador. Né? Ensinou os princípios ali, né? Isso, meu pai, na época, quando ele me pegou pra criar, tinha 50 anos. Ele foi morrer com 62. Entendeu? Então, isso marcou, me doeu muito. Mas mesmo assim, eu fui me batizar com 12 anos de idade. E fomos pro sítio, na época foi na cachoeira. Quando eles faleceram, teu pai faleceu antes do batismo. Antes do batismo. Quando eles faleceram, você foi pra onde? Você morou com quem? No dia, ele estava internado. Aí eu tava com a minha tia. Era um culto na Igreja do São de Deus, que era ali na rua dos Correios, em São João de Meriti. A minha irmã entrou, lembro como fosse hoje. Falou com a minha tia levantou e falou, vamos embora. Aí eu queria saber o porquê. Ela não queria falar, foi quando ela falou, o Félix morreu. Foi quando eu cheguei na minha tia, que estava internada, estava nesse inteirinho. Eu ficava a Jaqueira, eu ficava na minha, da minha avó, as minhas tias. E eu desabei de chorar, meus tios, meus primos ali, garoto, criança. E aquilo me quebrou, a pastor Verbe veio depois, vai querer se batizar ainda? Eu falei, não vou. Só que eu olhava e tipo assim, o que mexia comigo era o quê? Todo mundo com as suas famílias. E você sozinho? Eu sozinho. Eu tinha meus colegas ali, amigos de adolescência, mas eu sozinho ali e tal. Mas nenhum representante familiar, né? Sabe? Tipo assim, minha mãe de criação tinha falecido, meu pai, que era meu representante máximo, eu tinha perdido, minhas tias, eu tava ainda em conhecimento, e eu tava ali, e eu fui batido. Aí desci as águas. Mas quando eu levantei das águas, cara, eu chego até a me arrepiar quando eu lembro. Deus levantou a mulher de Deus. Eu saí das águas. Aí ela colocou a mão sobre a minha cabeça, e Deus falou através da boca dela. E falou assim, assim te diz o teu Senhor, eu te separei, eu te escolhi do ventre,
Tu era para ser um projeto morto, mas eu te guardei. Aí, quando ela gritou, eu sou teu pai, eu desabei. Puf, Meu Deus. desabei. Eu sou teu pai. Eu recolhi o teu pai carnal, mas a partir de hoje, eu sou teu pai. Abra as portas das nações. Farei de ti um pregador da minha palavra. Andarás os 4 cantos dessa terra. Eu farei de ti um profeta. Porque eu te levanto. Assim te diz o teu Senhor. Só que eu não sabia o que era experiência com Deus. Eu não sabia o que era... De repente sabia que era um arrepio, uma emoçãozinha. E aquilo entrou. Eu lembro, eu chego a lembrar, ensoarado, eu olhava assim, eu vi o sol, as árvores, as folhas, e aquele entrou e eu falei assim, ué, mas... Só que daí por diante, Deus começou a movimentar minha vida. Por quê? Fui morar com a minha tia, tinha alguns problemas ali, né? Que, quem ia ficar? Fulana. E tipo assim, eu parecia um ioiô, sabe? Um joga batata quente, joga pra um, joga pra outro, joga pra fulano, joga pra ciclano. Nesse intervalo apareceu minha falecida tia Rita, que morava em Bangu, e minha mãe, biológica. Essas tias que você foi conhecer já eram tias biológicas? Isso. Assim que seu pai faleceu? Isso. Aí minha tia falou assim, quer morar com quem? Eu falei, morar com a minha mãe, pô. Óbvio. Mas ali eu já vi a mão de Deus. Por quê? Minha mãe morava com meu pai falecido padrasto e tinha meus 3 irmãos que moravam com ela. Tinha 2 e ela estava grávida do Eduardo, que hoje está com 20 anos, mais de 20 anos. Tá com 20 isso. E eu fui morar lá, sendo que ali já era a mão de Deus me trazendo para aquele ambiente, porque ali hoje eu entendo que era a forja de Deus para o meu caráter, para o meu ministério, para a minha vida. Era Deus te tratando ali. Porque a minha mãe foi uma lixa de Deus na minha vida, para me esmerilhar. Só para me pegar a linha do tempo, desde que você nasceu, essa foi a primeira vez que você foi morar com a sua mãe? Isso. Com 12, 13. Isso aí. Fui morar com ela com 13 para 14 anos. Que eu fiquei nessa de ficar com quem? Ficar com quem? Era uma luta para almoçar, Thiago. Sim. Para almoçar eu tinha que fazer alguma coisa. Arrumar em casa. Pessoas fugiam dessa responsabilidade. Uma das pessoas que ficou comigo por um bom tempo, meu primo, pastor Adriano, né? Que nesse intervalo me levou para o Monte Horebe, onde eu fui batizado com o Espírito Santo, no monte, onde Deus me batizou com o Espírito Santo, com línguas estranhas. E eu comecei ali a entender com ele o que era a obra de Deus. Ia com ele. A igreja dele era lá em Honório Gurgel. Evangelismo, oração. Eu não entendia nada de mistério de Deus, mas eu comecei a sentir aquela sede de querer estar, que acabou sendo o lugar e o ambiente que eu me sentia bem, me sentia feliz. Por quê? Fui morar com a minha mãe. Minha mãe ainda era dependente química, né, usuária, alcoólatra e aquela coisa. Eu fui morar com ela. Primeiros meses foi legal, só que ela começou a sair. Ela saía, um dia voltava no outro. A ponto de ela ficar, às vezes, 3 dias fora, 4 dias fora. Meu padrasto ficava andando por aí, tipo, e eu com meus irmãos. E o mais novinho, ela estava grávida ainda. E ela teve o Eduardo, tipo assim. E eu dava mamadeira, trocava fralda. Aí vinha, eu que levava pra creche, eu buscava. Então, praticamente, eu me tornei pai dos meus irmãos. Então, para eu ir para a igreja, eu tinha que levar eles comigo. Para onde eu fosse, eu tinha que levar eles comigo. Lá para a igreja, minha mãe não chegava, ia com meus irmãos, para cima e para baixo. Teve um Natal, que ela saiu dia 24, falou, vou resolver um negócio, vou voltar. A gente passou o Natal sem minha mãe. Eu tive que enrolar pastel sem nada. A massa, sem recheio nenhum. Só a massa. Só a massa. Para engabelar, meu padrasto saiu e eu ali com eles. Sabe? Às vezes deixar de comer para eles comer.
Teve uma época que eu cheguei pro meu tio, pedi R$1 para comprar 10 pães. E ele, crente, falou para mim assim: tu não é crente? Tu não serve a Deus? Que Deus é esse? Que tu serve, diz que serve e te deixa passar por essas coisas? Eu falei: mas só vim te pedir o senhor R$1 para comprar pão. Ia para os meus irmãos. E eu vivia nessa. E pedi leite para vizinho. Pedir para comprar fora para outro. E por vezes, eu na igreja, ela chegava na portaria, mandava embora para casa, rasgar meu terno. Então foram coisas que me marcou muito. Sendo que foi se passando o tempo, e eu fui, né, ali com meus irmãos e eles crescendo. Isso foi criando para mim, eu passei a ter pânico, nem mais respeito pela mãe, mas pânico, porque eu tinha medo de chegar em casa. Porque era a agressão do meu padrasto contra ela, e às vezes ela não estava em casa, fora a bebedeira, tá entendendo? E vendo meus irmãos crescendo naquilo ali. Então eu entendo que Deus me colocou ali por causa deles, sabe? Porque o que ia refletir no futuro, nesse conceito, nesse antro, nesse ambiente, sabe? Um pai não era presente, minha mãe, né, com a mente dela, só rua, amizade, e eu ali levando para a igreja, cuidando deles. Pô, já teve noites. Isso praticamente, hoje eu entendo que foi também a mão de Deus, porque o mais novo, Eduardo, ele demorava a dormir porque ele queria mamadeira, queria mamar, e não tinha. Ele ficava aqui, ó, grudando aqui. Aí se eu sentasse, ele acordava. Eu passava a noite toda com ele em pé. Aí eu ligava a 97, Rádio Melodia. E ficava lendo a Bíblia, lendo, eu não entendia nada. Eu chorava. E na época, quem estava estourado era o Marco Feliciano dos Gideões, era Takayama, Gilmar Santos, que na época o Congresso de Gideões, né, que era as fitas cassete e os DVD, era o ápice da época, que foi a avalanche dos pregadores. Então eu via e eu ficava magnífico. Eu falei assim, eu quero pregar aqui nesse cara, eu quero entender. E eu lia. Ficava maravilhado ver aquilo ali. Eu não entendia nada. Chorava. Orava. Jejuava e Deus. Deus, eu quero pregar. O Senhor disse que me levantaria como pregador. Eu vejo o Marco Feliciano, esses homens, esses arautos pregando. E eu leio e não entendo. Eu só via Deus fazer silêncio. Eu orava, subia a monte, buscava e Deus... Shhh. Só que eu entendi que aquele momento era Deus forjando a minha história. Sabe? Forjando não só o meu caráter, mas uma bagagem ministerial na minha vida. Por eu não ter tido um pai, eu tive um pai até os 12, Sim. Mas pela história do meu genitor, isso marcaria a minha vida, sabe? E Deus colocar os meus irmãos na minha vida e fazer eu entender como... Porque eu não fui criança praticamente, sabe? Eu não... ter as coisas, o pai chegar a te dar as coisas, não. Já com 13, 14 eu tinha que ser pai, eu tinha que criar meus irmãos, levar para creche, para reunião, buscar, fazer comida. Já teve tempo de eu parar de estudar por conta disso, sabe? Imagino. Então, tipo assim, isso eu queria ir para a igreja. Minha mãe, não, fica com eles, né? Aí, dessas vezes, teve uma... Só te cortando. Sim. E aí, quando você morava com a sua mãe, era em qual lugar? E a igreja que você frequentava era onde? Engenheiro Belfort. E a igreja também em Engenheiro Belfort, na ciclovia. Não era em Honório, no Pastor Adriano, não. Entendi. Porque eu já estava com ela. Que eu já fiquei pensando, falei, cara, como é que ele vai com as crianças para Honório, dependendo de onde ele tá? Porque ele morava ali. A minha avó também em Engenheiro Belfort. Eu ia com ele para lá. Mas quando eu fui morar com ela, já fiquei totalmente com ela. E a igreja, né, ali a igreja era pequena, tinha uma árvore do meio, saudosa pastora Sueli Costa. Pastora não, aquela mulher foi a mãe para mim. Pastora Sueli, ela... Hoje eu falo que dá para nascer uma mulher de Deus como aquela ali que amou a obra de Deus.
ensinou os princípios, como servir a Deus, como ser um obreiro da casa de Deus, como tratar as coisas de Deus com zelo. E foi até bom se tocar, porque tinha vezes que eu chegava no culto com meus irmãos, aí ela lá atrás, aí ela me olhava assim, eu era obreiro, ela me olhava assim, me chamava, vem cá, vamos lá em casa. Aí eu ia, ela ia, botava um prato de comida. Aí ela falava assim, chega até me emocionar, ela falava assim, senta aqui. Aí eu falei, entendi, ela come. Eu falei, por que ela fala nada não? Deus falou comigo, só come. Fica quietinha e come. Porque Deus falou comigo. Tu deixou de comer em casa para dar pros teus irmãos e veio pra cá com fome, mas veio, come. Então, ela, pra mim, foi mais com a mãe. Sabe? Por vezes já me alimentou, me instruiu. Orava. Minha mãe, quando via, ela respeitava ela demais. Respeitava ela demais. Uma mulher que deixou um legado muito, muito grande. Então, né, voltando, eu queria, buscava, mas eu entendi que isso era Deus Preparando a minha vida. Sabe, porque por vezes eu pensei assim, por que eu tenho que passar por isso? Porque via o filho do vizinho tendo as coisas, saindo, e eu em casa, pouca peça de roupa. Eu tinha meus blusões, minha calça. Por vezes vendo naquela situação desagradável em casa, a forma que a minha mãe era tratada. Por mais que a minha mãe agiu dessa forma, ela era minha mãe. E eu a amo, sabe? Porque ela é minha mãe. Porque a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe. Sim. Para que meu dia se prolongue. E eu vejo a mão de Deus, porque Deus me colocou ali para cuidar deles. Porque por vezes, o inimigo já armou muito laço para minha mãe. Muito. Teve uma vez que o rapaz falou assim, eu só não faço algo pior porque a vizinhança falou que tu é um jovem de Deus, que tu é crente. Então, às vezes, Deus nos coloca em situações que aparentemente parece covardia, parece Deus... Parece até que ele não tá com a gente. Na nossa ótica, parece que Deus está nos castigando, mas na verdade Deus está nos conduzindo para dar livramento para outras pessoas. E também para através da gente, através de você, trazer ele para outras pessoas. Porque antes eu pensava assim, pô, Deus está me castigando. Mas eu vi que Deus me colocar lá foi um ato de Deus de preparar o futuro dos meus irmãos e dar livramento para minha mãe. Porque se Deus não me colocasse lá, a morte já teria tomado conta da minha mãe. Minha mãe não estaria viva. O inimigo já teria arrancado ela. Então, hoje eu vejo isso como uma manobra de Deus para me ensinar já de pequeno. Porque quando Deus, a gente vê isso na vida de José, quando Deus tem algo grande para alguém, quando eu falo grande com importância no mundo espiritual, na importância grande, Deus, ele vai apertar severamente essa pessoa. Ele vai provar severamente essa pessoa. Até essa pessoa chegar naquilo que Deus tem para ela, Deus vai provar severamente. Porque quem Deus tem algo profundo e grande, a estrada é diferente e é espinhosa. Não adianta. Eu vi isso, eu percebi isso. E orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E Deus não falava nada. Só que Deus não falava nada até que eu estava num culto, eu não conseguia entender, como eu falei contigo a Bíblia. Não digo do nada. Eu estava no culto. Deu um estalo no meu cérebro. Eu estava ouvindo a palavra. E ouvindo a palavra, me deu um estalo. E na hora do estalo, cara, a mente fez isso aqui, ó. Parece que estourou uma bolha, assim, ó. Irmão, você tava com um capacete, de repente você tirou o capacete e você viu tudo. Não adianta. Quando você quer muito, Deus retarda. Deus não retarda, Deus
Deus tá cala. Mas quando você menos espera, aí que Deus chega. Eu tava no culto, benção, o cara pregando na mente. Deu um estalo, bufo. Aí me deu um arrepio. Daqui a pouco, veio um texto, veio outro. Ó, cheguei até a me arrepiar. E veio outro, e veio outro. Aí comecei a ligar, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E tu, cara pregando, e tu. Daqui a pouco, eu nunca fui fazer esboço de pregação. A esposa até fala, eu queria ser que nem você. Eu escrevo, anoto, foi tudo embolado, só eu entendo. Porque os bolsos já consigo fazer aqui. E nesse Você dia... só precisa lembrar dos tópicos. Uhum. Só precisa dos tópicos ali, e olhando os tópicos já vem todo... E o Espírito vem, e nesse dia eu falei, gente... E foi logo um mês depois que eu fui ordenado ao diaconato. Passou um mês, e quando ela me ordenou... Nessa época do diaconato, você ainda estava com a sua mãe? Tava com minha mãe. Foi 16 para 17 anos. Ela me ordenou, e ela falou assim, ó, a partir de hoje, algumas coisas vão mudar na sua vida, ministeriais e pessoais. Isso vai marcar teu ministério. Passou um mês, estava no culto, começou. Cheguei em casa faminto. Faminto, mas não... É como se fosse devorar um prato de comida. Eu peguei a Bíblia e bum, 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 um sermão. Bum, 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 daqui a pouco outro sermão. E foi linkando. Eu falei, meu pai. Mas e aí? Aí veio, tipo assim, não um problema. E aí? Eu não tenho oportunidade. Ué, eu sou diácono. Né? E diácono é portaria, limpeza, organização, é aquela coisa, com amor, serviço com amor. Ali é operacional, operacional da igreja. Aí ele falou assim, vai pro espelho. Sei pregar pra mim no espelho. E dava glória, falava em língua, pregava. Eu aprendi coisas que um pai ensina pra filho. Dar nó de gravata no espelho, pregar no espelho, fazer barba sozinho. Eu não tive, tipo assim, um acompanhamento de pai, né? Eu creio que se meu pai tivesse vivo, ele seria excepcional. E mãe, tipo assim, muito ausente. As minhas, tipo assim, eu era para os meus irmãos, para ela, mas e para mim. Então, praticamente, nessa minha infância, a igreja foi meu senso de estrutura familiar. Só que a igreja sendo esse senso de estrutura, há um problema. Porque a religiosidade atrapalha. Porque pai, mãe é mãe, pastor, pastora, pastora. Então, a igreja virou meu subterfúgio. Eu sentia paz na igreja, fazendo as coisas de Deus. E aquela coisa. Então, quando a minha mãe proibia, eu me sentia muito mal. Muito mal. Aqui em casa, eu tinha um radinho, eu tinha um CD da Jamile, antigo dela, eu ficava botando lá pra ouvir e orava. E quando eu começava a orar, fazia barulho, o padrasto mandava calar a boca. Barulho no quarto. Mas não falava comigo, falava com a minha mãe. Aí minha mãe ia, Félix, esse barulho aí, tal. Aí o que eu fazia? Ia pro banheiro. Trancava o banheiro. Aí dizia que eu não conseguia ir pro monte. Então, tipo, a minha infância foi nascer, quase, né? Primeiro foi sobreviver, Sobreviver, né? Nascer. Aprender. Fui jogado lá para dentro depois de Baiol, onde meus pais de criação moravam, ir para Jaqueira, ter essa infância, conhecer o pastor Verbe, meu pai falecer, batizar, ir para minha avó, ficar nessa quem fica, e ir para minha mãe. E se eu não fosse para minha mãe, se eu fosse para minha tia, talvez eu nem estaria na igreja. Mas na minha mãe, quanto mais Deus me apertava, mais eu nadava. Quanto mais te botava na prensa. Eu nadava. E naquela época era aquela coisa. Não tinha hoje Facebook, Instagram, WhatsApp. Me tomaram... Era Lan House, quando começou a estourar. Então, tipo, era aquela coisa. Eu quero aprender. Não tinha livro. Era a Bíblia. Minha primeira Bíblia eu ganhei foi a aplicação pessoal. Da mãe do amigo meu. Então, era um monte... É aquela coisa, então eu mergulhei de cabeça. Mergulhei fundo. E aí do 16 pro 17 foi o diaconato. Aí isso aconteceu, né? E eu com a minha mãe ainda. Eu pensei, minha mãe vai melhorar. Mas foi quando até a primeira overdose. Quase morreu.
quase parou no PAN. Ruim, sendo que no carro só via... Pra quem acredita em dons espirituais, irmão, só via caixão, e eu comecei a clamar. E ela, tipo assim, minha irmã tava no dia, que ela queria enrolar a língua. Isso foi um ato, porque era até imprudente que eu fiz, que eu meti a mão dentro da boca dela e puxei a língua, que ela podia morder minha mão. Sim. Entendeu? E puxei, comecei a clamar. Ela ficou internada. E trataram ela como lixo, né? Porque Sim, quando se trata overdose, eles discriminam, não adianta. Foi pra minha irmã, ficou lá, ficou meses, aí começou a caminhar, mas depois ela voltou, né? As mesmas práticas, mas aí até o 17, fiquei nessa, buscando e tal, crente, ali com ela, morando com ela, mas depois que entrei pro exército, filho, o exército foi minha ruína. A gente não vai entrar nesse tema não, porque exército é complicado, irmão. Eu não tive, eu entrei, mas não me desviei, não tive firme ali, mas eu apresentei até no último podcast que a gente conversou sobre isso, meu pastor, eu entrei em quadro de depressão profunda, irmão. Eu não aguentava mais estar naquele lugar, e olha que eu não fazia nada, eu não aguentava mais estar naquele lugar. Então o exército, ou ele te levanta o resto da vida, ou ele te derruba pro resto da vida. Curiosidade, como foi a sua primeira pregação? A primeira a gente lembra. Rapaz, aí eu tinha... Você tinha todos os sermões lá, você podia até escolher, não. Aí que tá, porque eu posso dizer que essa quando Deus abriu, né, minha percepção, o entendimento para a palavra, foi depois, porque eu era obreiro e hoje, né, o Vitor Adílio, o saudoso Vitor Adílio, que hoje dorme com o Senhor, eu tinha 14 para 15. Ele falou essa assim, foi a primeira. Não, mas eu falo a primeira depois que a bolha estourou. Depois você começou a receber. Não. Essa primeira aí, imagina, filho, Alvara Verde, suando. Queria que vocês abrissem o livro. Lá no livro de Violões 3, versículo 28. Depois que abriu o entendimento... Vingadores 4. Vingadores 4, versículo 27. Eu lembro que eu tinha 6 mensagens. Eu falei, o que eu vou pregar, irmão? E eu não adianta. Antes de você falar, vou jogar uma aqui. Eu acho que não foi nenhuma das 6. Quando foi. Você subiu... Não foi. Quando ele subiu, não foi nenhuma das 6. Na época, Marco Feliciano... Bota um pratinho aqui. Marco Feliciano tava em febre. E eu usava suspensório e maletinha. Era o figurino do pregador. Maletinha, suspensório. Tá legal aqui, Bruno? Aí botava suspensório, ternozinho, a mão balançando. Nessa época ainda usava gravata? Usava gravata. Era aquela fininha, não era aquela fininha? Isso. Pai das luzes, falava que deu Marco Feliciano. Tinha 6 mensagens. Era culto de libertação. Bota a porta também, Bruno. Eu falei, o que eu vou pregar? Meu irmão? Aí tu escolheu o que você achava que era... Não. Aí meu irmão, daqui a pouco na ponta do meu ouvido, eu cheguei... Se tivesse câmera... Não, mas tu não chegou nem a escolher a mensagem? Não, eu tinha 6. Eu falei assim, eu vou sentir o culto. Eu falei assim, vou pregar Elias, que eu era apaixonado. Eu sou por Elias. A história de Elias... Tanto que eu tinha um sermão daquela época, a cicatriz de um profeta, que tá em produção do livro. Vou nem pregar, vai ser um tema de um livro que a gente tá, né, escrevendo. Eu falei, vou pregar Elias. Só que Deus veio na ponta do meu ouvido. Eu cheguei a olhar pro lado. E ali a hora para o pregador tal, peguei o microfone, suando, o pé suando. É aquela coisa. Aquela dor na barriga. Isso aí é de lei. Bota a cartinha também. A dor na barriga. De lei. Aí, deu na ponta... Antes de você chegar, você lembra como foi o convite? Quando falasse, você vai pregar essa noite. Você lembra como é que foi? É pastora. Foi algumas horas antes? Foi dias antes? A gente não sabe qual é o pior. Se são dias antes, a gente quase morre. Se é na hora, a gente quase morre também. Hoje é agenda, né, falar, tá aqui que é o meu assessor, liga, manda mensagem. Minha pastora falou assim, tu vai pregar hoje, tá, Diácono Félix?
E aí, irmão? Você chegou pra participar do culto. Vai ficar na Pra portaria. servir. Chegou pra servir no culto. Aham. Ela chegou assim, ela vinha. Pai, pastora, paz. Ela, meu filho, vai pregar hoje, tá, Diácono Félix? Aí, o missionário Eduardo olhou assim, Suzy olhou. Aí falou pro pastor dirigente, meu Deus do céu, o homem tá cheio, tá buscando que não sei o que, tal, falou. E 6 mensagens pra eu pregar de Elias. Aí devia na ponta assim, não. Tu vai pregar sobre o machado. Provavelmente 30 segundos antes de você pegar o microfone. É assim que ele Não, faz. na metade do culto. Ah, na metade? Fervilhando. E eu... Aí tu já assim, cara, o louvor tá levando pra Elias. Não, e nesse Não dia sei o que, tá levando pra veio Elias. pessoas, na época ali, pessoas, pastores de autoridade, pastores como? Eu falei, mano, cheio de gente boa aí pra pregar. Cheio de autoridade aí. Eu aqui, Aí mero a Suzy servente. falou assim, minha manona falou assim, meu irmão, se a pastora falou que é tu, é tu. Não tem outro. Aí Deus falou assim, machado, o machado que caiu. No início, meu irmão, Eita. eu gaguejei. Eu não sabia o que era introdução, esqueleto de texto. Pra montar, e eu gaguejando, e tá, quando engatou. Mas quando engatou, por quê? Minha vida é um milagre também. Porque eu tenho um problema de dicção. Eu falo muito rápido. Então, tipo, nessa época, eu falava rápido e gritava. Então, não pregava. Eu gritava e falava rápido. Então, como eu vi os pregadores, Marco Feliciano, esses caras, irmão. Então, tipo, primeira vez, né, a pastora veio, meu filho, foi bênção. Mas pra mim, eu falei, foi um desastre. O povo recebeu aquela coisa tal, mas eu falei, gente... Porque até uma época, eu me odiava ver eu pregando. Me ouvindo. Não, todo mundo passa por Falar essa assim, fase. gente, como é que as pessoas conseguem ouvir a minha voz? Assim, gente, eu só gritava. Cortando, sabe que existe uma explicação científica, não sabe? Não. Não? Quando você fala, você ouve a ressonância. Você não está ouvindo só a sua voz. Você está ouvindo a ressonância toda aqui. Quando você ouve a sua voz lá, você está ouvindo a sua voz. Então, a tua voz falada aqui é agradável a você, porque você se acostumou a vida toda a ouvir aquilo. Agora, quando você ouve lá, sem ressonância, você fala, cara, que voz esquisita. E aí começa aquele negócio de autocrítica, porque a gente é crítico pra caramba. Minha voz não serve, não sei isso, não canto bem, não falo bem. E começa. Mas é isso. Rapaz, eu aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu não preguei nada. Cara, eu saí dali. Aí eu falei, poxa, sendo que tinha um diácono Ivan, rapaz, parece que tá ruim, né? Aí eu comecei a ter algumas oportunidades. Toda vez que eu terminava de pregar, ele me quebrava. Falava assim, tu errou nisso, nisso e nisso. Todas as vezes. Só que lá, eu falava, você tá se levantando contra mim. Não, é um Saul. 20 aninhos, na fase dos 20 anos. Não, menos. Já tava... Jabirão, 17, 16, adolescente. E não, se levantando, Deus tem uma obra na minha vida. Não, tá se levantando. Ó, tu errou nisso. Já coroei. Todas as vezes. Hoje eu entendo que Deus colocou pra mim montar. Ó, tá gritando muito. Ó, teu português tá... Ó, não, tá errado. Ó, tu falou isso no texto que não existe. Ó. E... Falar no texto que não existe é ótimo. Eu profetizo contra a tua família. Pra falar uma passagem que não existe. Irmão... Porque Deus escolhe os pequeninos. Rapaz. Não, e tinha... Não, e até hoje se pegar... E tem aquela que não cai... E uma folha da árvore, se não for à vontade. Ele falou assim, Não cai nenhuma folha da árvore, se ninguém podar. Meu irmão, ele falou assim, não tá na Bíblia. E aquilo mirava. Só que depois eu fui ver que Deus estava usando alguém para me instruir. Exato. Para me ensinar. Porque eu não tinha condições de... Hoje uma escola teológica tá mais acessível. Hoje você faz por internet. Antigamente não. Antigamente a Ibaderge, que era seminário teológico, você ia. A Batista do Sul, que era... A gente sonhava. Poxa, a gente sonhava em ter uma Genebra. Ter uma Bíblia Pentecostal, que era sonho, que tive os pastores passando. Hoje em dia você, graças a Deus, tem alcance. Então, Deus usou ele
Ó, você errou nisso, não, tá? E tipo assim, eu achava muito ruim, só que isso foi me podando. Podando, 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 podando. Aí, tipo, eu comecei a esmerilhar e Deus começou a traçar um caminho pra mim e eu comecei a aprender. Eu falei, não, tem que aprender. Não, tem que ler, 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 tem que ler. Só que Deus começou a me levar por um caminho, não só de pregar. Pregar e manifestar algumas coisas, né? Eu lembro que eu estava em casa uma vez e fui à casa da tia do Bruno, um amigo meu, Ana. E ela tava com um nódulo no seio, câncer. E falar, até brinco, eu falo assim, hoje eu não tô muito crente não, porque antigamente eu orava de manhã, de tarde, à noite. Eu era um pirulito pop, eu era muito magro, só cabeça e esqueleto, irmão. Mas essa experiência, eu orei pela vida dela e Deus curou ela. Ela foi fazer o exame, hoje ela viajou, se formou em engenharia. Deus curou, eu tinha 17 anos. Deus curou. O nódulo que ela tinha desapareceu. Então, tipo, eu comecei a viver experiências espirituais. Eu morava com a minha mãe. Chorava de noite e se alegrava de dia. Chorava. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, a madrugada pra mim era difícil porque minha mãe vivia na rua, eu com meus irmãos, então de dia. Aí qual era meu cronograma? Acordava, comprava o pão, levava o Virgínia na creche, voltava, lavava a louça. Era minha folga. Caçava um monte, uma consagração. Nessa educação um monte de consagração, eu comecei a andar... nesse período da creche. Isso. Eu começava a andar com as senhoras. Essa saudosa missionária Marli. Pastora Ana. As do coque, meu irmão. As do coque, o sinal do roteador é mais forte. As do coque e do vestido florido, irmão. Meu irmão, essas aí quer pegar a fiação do culto? Senta do lado das irmãs do coque que a fiação não cai. O sinal não cai. É direto. Mas, irmão, a gente ia orar nos lares. Aí eu comecei a conhecer o mistério de Deus. A senhora Marli era aquelas profetas, mas profeta sem medo. Que ela falava um negócio, quando a pessoa coçava assim a cabeça, falava assim, vem madeira, irmão. Eu falava assim, meu Deus, teve uma vez que a moça tinha acabado de perder o marido. A gente foi à casa da moça, a moça chorosa, aquela coisa, ela entrou, a gente orando, ela falou assim, eu vejo um homem nessa cama. Aí ela... Quer um cafezinho? Aceito. Ai, meu marido. Ela, não é teu marido, não. Aí a mulher já parou de chorar. E esse homem assim. Aí a Ana começou a coçar a cabeça. Meu Deus. Ela, não, ele é assim. Pra provar que é Deus. Daqui a tantos minutos ele vai tocar essa campanha. Meu irmão. E a gente sono frio. A mulher sentou, já ficou de cara fechada. E não é que o cara tocou a campainha. Pegou o cronômetro e esperou. Meu irmão, o cara tocou a campainha e falou assim, só até aqui. Nosso tempo acabou, vamos. Várias experiências de oração, experiências de culto no lar. Então hoje, né, eu tento passar para essa geração atual que a seriedade, né, dos mistérios de Deus tem que ser levada a sério. Porque hoje a internet meio que banaliza um pouco. Sim, fica tudo muito comum. Fica muito comum. Mas o mistério de Deus ainda existe, é real. É sério. Né? Por mais que banalizam, a chocarrice, pessoas que não levam a sério, falsos profetas. Porém, ainda há remanescentes que levam isso a sério. Então, na minha adolescência, eu louvo a Deus. Por mais que eu sofri nessa questão de maternidade, mas Deus logo cedo me fez pai de irmãos, né? Irmão pai, e hoje eu louvo a Deus por isso, porque eu mergulhei de cabeça nessa questão espiritual. Tive pessoas ali para me instruir com seriedade. Então, eu glorifico a Deus por isso. Tá, vai lá, vai, perto. Calma. Essa aí é top. Eu queria avisar que ele chegou. Tá. Uma honra, um prazer te ter aqui no nosso estúdio. Vai fazer o segundo?
Já foi. Só fazer o segundo. Foi difícil de achar? Um pouquinho. Ele tava no mesmo lugar, na esquina, na padaria. Ele deu lá, então. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o número da casa da frente, o 1333. Que aí chega. Que ele deixou ali em frente, eu vi o Thiago lá. Ó, o Thiago, pastor. Thiago vai no Rodrigo Sá Cabelo, que tem uns molequinhos. Que trabalha tá. lá vendendo, pregando cerveja. Tem. A experiência... Eu acho que não posso falar isso não é maior não. A experiência mais marcante desse... Hoje você está com 5. 35. Você tem... Cara, fazendo as contas aqui, deixa eu ver. Poxa, mano. Tem hora que dá uma batida aqui, a bireta começa a falhar aqui. Nesses quase 20, pra gente não errar, quase 20 anos de ministério. 17. É, isso aí. 17 anos de ministério. A experiência que mais te marcou. Provavelmente foi a mais simples, eu imagino que deve ser a mais simples, que é sempre assim. Às vezes a gente está lá no... Vou usar a palavra, às vezes a gente está lá no palco e o fogo caindo, tudo descendo, mas às vezes Deus é fogo, né? Na simplicidade. Tá com açúcar já? Qual foi o primeiro? É isso. Me dá o primeiro. A experiência que mais te marcou, cara, nesses 17 anos aí de ministério. Experiências de ministerial mesmo. Paz. Tem várias. Tem várias, mas foi minha primeira viagem missionária. Fui pra Cataguases, Minas. E eu fui da pastora Sueli. Era uma caravana de missionários, né? Não era uma viagem pra eu pregar, de itinerantes. Era praticamente quase... Você foi para apoiar ou para pregar? Eu fui para apoiar. Era uma caravana de missionários. Então eu fui com a pastora. Ela falou assim, ó, Deus mandou te levar. Eu era diácono. Era aproximadamente aí quase 180 missionários. Caramba. E era uma cruzada missionária, né? Sendo que lá em Minas, né, Cataguases, e saindo do Rio para lá. E para lá. E era chamado de Guerreiros de Cristo, né? Essa era uma equipe, uma grande equipe. E na viagem, uma tromba d'água, uma viagem de 5 horas, 5, 6 horas, tornou quase 10 horas de viagem. Caramba, mano. Chegamos na cidade de ponta cabeça para baixo. Então, onde era para ser o evento, que era na matriz, foi para a congregação. Aí nesse dia a gente evangelizou de dia. Até o padre lá da Igreja Católica cedeu espaço para a gente fazer ação social, e corte de cabelo, enfim. Aí à noite era o culto. Aí nesse dia eu e mais um jovem pegamos, a gente pegou água para todo mundo tomar banho. Todos tomar banho, todos. Aí o pastor Antônio Carangola, cara, na época ele tava com 80 anos. Pura sabedoria. Eu tinha 17 para 18. Não, ia fazer 18 já. Ele chegou assim, a pastora falou assim, o que ele sabe fazer? A pastora falou assim, limpar um banheiro, ele sabe servir água, ficar na portaria, ele é um bom prega, ele é um bom servo. Tal, ele tá bom. Poxa, só com a gente tinha quase 200. Imagina as congregações. E falou assim, então tá, ele vai dirigir o culto de missões. Eu fiquei assim, falei, não, o moleque, mano. Pastores tudo com nomenclatura, pastor. Se tivesse aquelas insígnias da Marinha, né? Tudo com plaquetinha. E tinha plaquinha, botava plaquinha. E eu falei, não, irmão. Aí teve um que falou assim, pô, esse moleque vai dirigir? O cara é diabo. Sendo que eu tava lá embaixo, eu ouvi na hora do almoço. Aí eu fui pro quarto, fui pro banheiro, comecei a orar. Tal. Aí saí do quarto, a pastora bateu na porta. Meu filho, oi, ela veio assim, ela falou assim, ó, não se intimida. Porque desde que eu tava no Rio, Deus falou comigo que ia marcar tua vida aqui num ato, que Deus ia te usar. Eu não te trouxe em vão ouvir a voz de Deus, não se intimida, Deus é contigo. Eu falei, amém. Cheguei lá para dirigir o evento,
Meu irmão, evento lotado, uma coisa linda, linda, as irmãs louvando aquela coisa. Só pastor no altar. Nem as pastoras. Antigamente tinha, né, essa represária. De missionário. E, tipo assim, elas eram embaixo. Os pastores em cima. Pô, minha pastora lá, eu tava incomodado. Minha pastora lá embaixo. Era referência. Pô, e eu lá em cima eu falei, não. De representação de Deus pra você. E eu lá em cima. E o pastor me passando tudo direitinho, ó. Dá pra ir, dá pra aquilo e tal. Ele me deu um abraço. Irmão. Aquele abraço, vou te falar, eu chego até a me arrepiar. Parecia uma transferência. Mas ele me deu um abraço que eu recebi uma carga. Mais uma carga do... Foi tipo a capa de... Literalmente. Ele falou assim, Deus mandou eu passar essa unção pra você. Eu não sei o que Deus vai fazer contigo. Eu recebi uma carga, Deus me tomou, meu irmão. Parece a pipoca. O culto. Coroa, irmão. Coroa. Irmão, culto bradou. Meu irmão, eu dirigi no culto, a jovem entrou. Caiu endemoniado, ele levantou, vomitou, dirigi no culto. Caiu, levantou, e os caras, tipo assim, os pastores assim. Caiu, levantou. Aí o pregador viu, pregou uma maravilha. No final fez o apelo. 38 vidas. 38 vidas. Fiz o apelo, chamei, o pastor falou assim, você que vai orar. O garoto magrinho, tava com um blusão preto na época. Usava blusão aqui assim, sem gola. Preto, magrinho, calça bege. E eu não tinha sapato social, eu usava chuteira da Diadora, que eu não tinha sapato. Né? Não tinha roupa. Ele falou, ora. Eu orei, comecei a orar. O culto acabou. Não, a reunião acabou. O culto não. O povo indo embora. E o povo falando em língua estranha. O povo chorando na porta. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. E o namorado da menina que quer me manifestar me abraçou, chorando, obrigado, obrigado. E, tipo assim, ele aceitou a Jesus e logo que ele aceitou, ele foi selado pelo Espírito Santo. Meu irmão, foi algo, tipo assim, que eu falo assim, até hoje, tive alguma experiência mais. Esse aí foi um grande marco na tua vida. Por quê? Porque esse pastor, tipo assim, aquele abraço eu nunca recebi. Nunca tinha recebido e depois dele eu nunca mais eu recebi. Hoje dorme no Senhor, mas como ele passasse pra mim algo de Deus. Porque logo cedo a gente tava lá, tinha que cortar, né? Pegamos lá, tinha que esquentar água. Aí eu fui cortar lenha. Aí eu fui todo... Esquentar água pra tomar banho. Pra tomar banho. Aí eu fui todo... lenha, pra cortar. Aí o boi tinha o machado. Nada. Aí o carro, aí ele veio. Ele falou assim, meu filho, nem tudo é força. É jeito e saber onde bate. Se você não sabe aonde bate, não adianta colocar força. Só coloca a força quando você identificar o lugar que tem que bater. Aí ele falou assim, não tô falando só de lenha não, tá, meu filho? Ele pegou o machado, meu irmão. Coroa. É por isso que a Bíblia fala que a sabedoria tá com os anciãos, irmão. A juventude tem a força. Mas eles têm a sabedoria, têm a instrução. Então sabe que houve a instrução dos anciões. Então, tipo assim, aquilo, pra tu ver, guarda até hoje comigo. Então, tipo assim, ele me abraçou com tanto carinho, com tanto amor, que tipo assim, eu carregava praticamente uma carência paterna. Porque você perdeu muito cedo. E tipo assim, então, quando tinha esses homens, eu me agarrava, tanto como mulheres, eu me agarrava. Eu me apegava. Porque tudo que eu podia extrair de bom, eu extraía. Então isso, tipo assim, marcou meu ministério. Marcou a minha vida como uma experiência, assim, magnífica. Não só o evento, mas aquele abraço. Tô com 35 anos hoje. De janeiro eu faço 36, mas esse abraço até hoje. Se eu falar pra você que eu sinto o calor dele, é real. Eu acredito. Sabe? Naquele abraço, eu senti tantas coisas que me faltavam. No abraço, pareciam palavras, era algo muito espiritual, muito de Deus, sabe? Tipo assim, foi um abraço de pai, de pastor, passagem de legado, passagem de unção, de confiança, de amparo. E aquilo ali, e quando acabou a pastora falou assim, eu te falei, meu filho,
Te falei que Deus ia te usar. Então aquilo mexeu e até hoje eu levo pra vida. Você comentou que você assumiu uma igreja antes de ser pastor. Você pastoreou uma igreja antes de ser pastor. Isso, eu pastorei praticamente ali 1 ano e pouco, lá no Complexo Chapadão, onde eu morava. O ministério era de Viga, pastor, eu era evangelista, mas eu era pastor, né, dirigente. E ali a gente teve muitas experiências, né? Porque pastorear em comunidade é diferente, você pastorear numa metrópole, numa cidade, né? No centro. São, até no podcast, ó, vai ficar frio, tem que botar açúcar. Opa. Até no podcast passado a gente estava conversando aqui, e existem níveis de evangelismo diferentes para determinados tipos de região. Até o pastor Clay estava comentando aqui que ele usou o exemplo do pastor André Valadão. Ele falou, cara, você imagina o André Valadão que está pregando aí para essa galera que tem uma condição financeira melhor, chegando num... Posso nem falar porque hoje em dia o carro que é barato tá caro, né? Mas chegando de Chevette todo arrebentado, ele já vai ter já vai ser rejeitado. Isso aí. Né? Vai chegar lá e, pô, esse cara vai pregar para mim, não tem nada para me dar. Então são níveis diferentes e ele comentou sobre isso que a gente precisa entender. Eu sei que não é fácil pregar onde você dentro do Chapadão. Às vezes a pessoa fala, não é mais fácil, tem gente mais carente. Não, filho, não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é, e tipo assim, e tu botou uma colocação muito boa e muito inteligente. Por quê? Por tempos, né, as pessoas usavam a internet para ficar, só prega no altar, esses caras só querem pregar no altar, mas não sobe morro para pregar. E tu tocou numa linha sensível, mas real. Por quê? Na luz da Bíblia, se você for olhar o cativeiro babilônico, quando essas 3 incursões que Nabucodonosor leva o povo de Israel, né, para a Babilônia, você percebe que Jeremias ele fica em Judá. Judá praticamente é uma favela. Está destruída, largada. Só ficaram os pobres, os fracos. É como se Judá hoje fosse a faixa de Gaza. Isso aí, os religiosos. Lugar ruim. Pega Ezequiel, que é contemporâneo, bota no rio Quebar. Aí pega Daniel, Ananias, Azarias, né, e Misael, se eu não me engano. Né? Sadraque, Misaque, Abednego e Daniel. Levam para o palácio. E Daniel vira um governante. Você percebe, todos são profetas. Só que cada um é profeta no seu ambiente. Jeremias ficou em Judá, Ezequiel no rio Quebar e Daniel no palácio. Mas todos ouvem a voz de Deus e todos são profetas. Quando o Nabucodonosor pede assim, eu quero jovens bonitos, inteligentes e fluentes. Daniel. Então Daniel tinha toda a característica para ser alguém... Porque Daniel era de uma classe social diferente dos outros. Daniel tinha acesso a coisas que os outros não tinham. Não tinha. Então, tipo, Deus olhou e Daniel era um jovem de Deus. Então Deus falou assim, vou usar a vida de Daniel para alcançar quem é do clero, quem é do alto. E através dele eu vou glorificar meu nome dentro do palácio. Então, o pastor André Valadão hoje prega... Ele atinge pessoas que você e eu não temos como. Não tem como atingir. É uma pessoa fluente e Deus colocou ele lá para atingir o jogador, o empresário, o apresentador, o artista. Então as pessoas têm que entender que Deus coloca cada um no cenário. E cada um tem uma chamada específica. Se hoje tem um pastor que sobe morro, sobe favela, evangeliza, também Deus colocou lá com uma coisa específica. Tem unção, tem poder, tem chamado. Tem chamado. Isso não tem o espírito. Eu não posso. Eu subo favela. Já... Porque às vezes fica só naquele negócio. Unção. Não, tem que ter unção. Se tiver unção, quebra tudo. Não é bem assim, não. E as pessoas confundem a questão de histeria com unção, né? Sim. Porque tem pessoas que talvez não falam línguas, não marcha, não pula, não roda, mas tem unção. Caramba. Coloca a mão, Deus cura. Dá uma palavra, Deus liberta. O que mais assusta, voltando aqui falar agora, a irmã do Coque. Não é a irmã do Coque que ora e fala, não. É a que mais assusta é aquela que fica lá no canto, irmão. Aquela que fica lá no canto, ela não fala nada. Ela só olha. Aquela é que mais assusta. Meu irmão, tu tá na consagração. Ela faz assim, ó. É aquela que não gira. O culto todo ela não fez nada. Ela glorificou normal ali, quietinha. Ela te olha e fala assim... que assustam.
quero entregar pro irmão. Meu irmão. Aí ela vem aqui, ó, no pé do ouvido aqui, ó. Meu irmão. Não tem microfone, não tem nada, é só Só no pé vê do tu ouvido. babando, só assim, ela falando baixinho, tu já, irmão, não dá. Então as pessoas têm que entender que cada um tem uma chamada. E graças a Deus eu pude compreender, porque eu tava lá na Rua Capri, né? Onde até um pastor amigo meu foi, infelizmente, alvejado, né? E essa semana, o pastor Eduardo, né? Onde ele faleceu na rua, onde eu pastoreava. Homem de Deus, me ajudou muito na obra. E já tirei meninos da crepe que estavam para morrer. Já tive que sair com um jovem dentro de um carro da Light, de um diácono meu na época, diácono Leandro, para não ser morto e levar para o centro de recuperação. Mas isso não me faz melhor do que um pastor da Metodista, um pastor da Wesleyana, um pastor de centro da cidade. Sim. Porque eu tenho que entender por qual motivo, por que eu fui chamado. Sabe? Ah, não, porque fulano só prega para rico. Nossa, Deus colocou ele lá, irmão, tá pregando a palavra, tá levando a verdade. Amém. Então, Deus me colocou lá. Morei lá por um bom tempo, pastorei lá por algum tempo, e tive experiências que Deus queria que eu tivesse. Porque o culto lá, o povo, tipo assim, o povo, eles gostam do culto de campanha. Tá ali, ouvir, Deus usar, mas para congregar, irmão, é difícil. E vou te falar, eu não julgo, porque eu tive meninos que queriam largar o tráfico, largar a boca de fumo e falar assim, pastor, mas se eu largar, como vai ser a minha vida? Eu falei, meu filho, tem que se entregar. E depois, vou ter que vender gás? Vou ter que entregar gás? Eu falei, minha mulher não vai querer ficar comigo. A sociedade, eu falei, meu filho, uma coisa eu tenho certeza, Deus não vai te abandonar. Porque para eles é um sacrifício maior. Eu vou usar um exemplo de um rapaz lá que foi para nossa igreja. Nossa igreja tinha um encontro ganhar, né? O pessoal faz aqueles encontros que de um dia só, de um final de semana. Ele foi, aceitou Jesus e ele era bandido. E ali o pastor conversou com ele, falou, irmão, agora que você aceitou, você vai mudar de vida. Você não precisa da noite pro dia, mas você vai ter que mudar de vida. Ele virou pro pastor e falou, pastor, para voltar para a cadeia eu prefiro perder minha vida no tráfico. Deu 2 semanas, um mês depois ele infelizmente se foi. Mas é o que você falou, é muito difícil, irmão. Eu tinha um jovem lá, eu já cheguei a levar ele para um monte. Ele queria muito largar. Sendo que a companheira queria ir para a igreja, mas queria o bem bom. Queria o luxo, mas não queria... Tipo assim, queria estar. Mas quando era para apoiar, mas é minha casa, meu cabelo, minha unha, minha PCX, isso. Então, tipo, infelizmente, dentro disso ele levou um tiro. Tentei correr pra fazer o apelo lá, aquele alvoroço todo, não deu. Fui no enterro, chama fazer o culto fúnebre. Eu tive que falar. Ele sempre quis, mas não teve ninguém pra apoiar. Porque lá dentro, o sistema lá dentro, a vantagem pra juventude é a engrenagem lá dentro roda. Roda, pô. Já que lá fora ninguém me dá oportunidade, eu vou ser bandido. Que eu aqui eu vou ter dinheiro, vou ter mulher, vou ter isso, vou ter aquilo outro. E eu vou crescer, só que isso é enganoso, irmão. É momentâneo. E isso, tipo assim, mexia comigo porque eu vi jovens morrer. E eu me apegava. Então, tipo, eu falei assim, caramba, fulano tava aqui ontem. Morreu pro sistema, morreu no tráfico. Eu falava, meu Deus. Então o povo lá dentro, tu faz culto lá, tu faz evangelismo, mas pra galera firmar, porque hoje eu tô culto na quarta, mas sexta-feira tem bailão. Sim. Sábado também, e é tudo ali dentro. Aí o viciado passa em frente à boca de fumo. Então eu tava sempre ali, indo atrás de quem caiu, indo atrás de quem tava afim, mas cedeu. E aquilo ali, então aquilo pra mim foi uma escola. Pra entender as pessoas, sabe? Pra cuidar de pessoas. Já teve eu estar dirigindo o culto e a vizinha tacar pedra lá pra dentro do culto, pro culto parar. Aí o menino passar de moto, falar pra ela assim, a senhora tacar pedra no baile funk lá? No pagode?
Ah, se eu atacar, vai ser Que cobrado. era um menino que não era nem da Não, igreja. era do movimento. Se eu tacar pedra na igreja, não vai ver. Eu falei, não, meu filho, precisa não. Não, que isso, pastor? Que isso, não. O senhor tá aí agora por nós, cuidando da gente aí e tal. Então, tipo, pastorear na comunidade é desafiador. E outra, você tem que amar, irmão. Tem que amar a obra. Tem que amar, porque não é pra quem quer, irmão. É pra quem ama. Não é querendo, tipo assim, desvalidar quem tem igreja em outros lugares, não. Só que o trabalho na comunidade, tu tem que ter costa larga, irmão. Sabe? Pra ir atrás, pra orar, pra aconselhar. Quando a pessoa cair, você ir na casa dela. Entendeu? Entender que vai ter cultos de campanha que vai estar lotado, mas no domingo não vai ter muita gente. Tem que ser aquele pastor da ovelha mesmo, que vai lá buscar. Vai buscar, que vai aconselhar. Tá entendendo? Porque dali de 10, 2 fica. Os 8 só vêm em culto de campanha, participa, mas não fica ali. Tá entendendo? E tu vê muita coisa que mexe com o teu psicológico. Então tu tem que ter uma vida de oração, irmão. De oração, uma vida de busca. Porque às vezes você querer salvar alguém e você não conseguir. Ah, pastor, não tem como. Vacilou e tal. Então tu tem que amar, irmão. Amar. Porque nesse tipo de conceito não entra a questão de querer ganhar algo em troca. Entendeu? A recompensa pra gente é ver as pessoas transformadas, sabe? E direto você dá com o viciado que tem que levar bastante recuperação. E é outro problema que a recuperação hoje não tem ajuda. Hoje não, né? Não tem ajuda. Então você tem que mandar cesta básica, tem que enviar e falando foge, vai embora sem recuperação, volta a fazer de novo. Então tu tem que ter paciência e ter amor. Sem amor, pastorear sem amor não existe. Não existe. Não tem como. Isso aqui é geral. Eu não vou nem falar pastorear, mas eu vou usar a palavra que hoje tem se usado muito. E sempre existiu, mas hoje parece que está mais dentro do contexto. Servir sem amor. Não dá, irmão. Porque a gente está aqui para servir. Se a gente entender isso dentro do evangelho, se as pessoas entenderem que a gente está aqui para servir, e quando você serve, você nada mais faz do que é a sua obrigação e você está seguindo o espelho daquele que mais nos serviu. Isso aí, pô. E a maior lição que Jesus deu, as 2 lições, né, que também o pastor nos ensina, ele fala assim, é ser manso e humilde. Manso e humilde. Manso e humilde. Porque se eu sou humilde, eu sou manso. E se eu sou manso, eu tenho que ser humilde. Porque para cuidar, não tem que ser pastor, irmão. Não tem que ser pastor. Porque o que gera ovelha é ovelha. Então, essa questão de cuidado tem que vir do outro. E quando a Bíblia fala amar o teu próximo, que é um texto universal, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu te pergunto, será que a humanidade hoje, para começo de conversa, sabe se amar? Não. É difícil. Então, tu vê que já é uma barreira para eu amar o meu irmão, eu tenho que aprender a me amar. Aí a gente aprende que a gente somos tricotomo, corpo, alma e espírito. Então, para amar, eu tenho que amar meu corpo, amar minha alma e amar o meu espírito. Se eu não consigo cuidar dos 3 ao falar que amo, já é um desafio. Digo que amo meu corpo, que é templo do espírito, mas não cuido dele. Digo que amo a minha alma, mas não alimento com a palavra. Digo que amo o meu espírito, mas não conecto com o sagrado que é Deus. Então, como eu vou amar o meu irmão se eu não me amo? Exato. A ponto de me cuidar? Então, a maior desafio, digo, o amor, o maior exercício de amor é eu me amar para amar o próximo. Porque às vezes eu não consigo cuidar de mim mesmo, irmão. Sabe? Então tem que me entender, eu me amar para amar o meu irmão, né? Porque Cristo, ele pega, né, os 10 mandamentos, é por isso que é a cruz, né? Horizontal e vertical. 10 mandamentos, né? Que é a matriz da lei. 5 que são morais e 5 espirituais. Morais, homem, horizontal. Espirituais, Deus. Né? Por isso que é a cruz, que aponta para Cristo. Então, dos morais e dos espirituais, ele reduziu em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, né,
sereis os meus discípulos. Quando Então, ele faz isso, ele pega um resumo dos 10 ele resume tudo. e pum. E pum. Ele não anula os 10. Não. Ele simplesmente fala assim, cara, vocês estão com dificuldade para entender esses 10 aqui? Deixa eu explicar para vocês. aí. É isso aqui. É isso aqui. Porque conceito moral. Todo conceito moral ali torna-se amar meu próximo. Se você faz esses 10 aqui, você ama Deus acima de tudo e o teu O próximo. teu próximo, tipo assim. Porque os 5 espirituais é questão de ídolos, isso. Os de morais é não matar, não defraudar, não adulterar. Então, se eu te amo, eu te respeito. Se eu amo a Deus, eu respeito a Deus. Então, quando eu entendo isso, eu não tenho que ser pastor para cuidar. Eu não tenho que ser pastor para amar. Entendeu? Eu tenho que só ser alguém, ser um cristão que entendeu que eu tenho que amar a Deus acima de tudo e amar o meu próximo como a mim mesmo. Entendeu? E olha, ele nem piora, ele engrossa. Amar o meu próximo como ele me amou. Porque ele se sacrificou por mim. Então, essa é a parte mais difícil antes de a gente terminar esse primeiro Aham. bloco aqui. Por quê? Jesus, quando ele te amou, ele não te excluiu por causa das tuas falhas. E, irmão, aí que está um grande mistério no servir e no seguir a Cristo. É amar aceitando a falha do próximo. É aí que tá. Né? Porque nós somos especialistas. Sim. Especialistas. Eu já falava, é a trave no nosso filho, olho. Somos especialistas, doutores, mestrados em identificar o erro do próximo. Só que somos péssimos Que às a vezes notar. é 1% do nosso. O nosso tá Ó, aqui, o do próximo tá aqui. Na luz da Bíblia. É que nem a gente fala assim, é aquela coisa, não julgar o seu irmão para que não sejas, né? Para que não seja julgado. Porque na mesma medida que você o julga, vocês sereis julgados. Julgado. Ou seja, é uma balança. Tiago, aqui é um perigo. Todo mundo fala esse texto, né? É um perigo. Sendo que, fala, Senhor, coloca na balança. Irmão, Posso usar um exemplo que eu ouvi? pode. A gente já partir aqui para Uhum. encerrar. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma pilha de dinheiro aqui. Tem 10 mil aqui e 10 mil aqui. Minha falha, eu vou roubar R$2 daqui. Você vai roubar 5 mil. Você vai ser julgado pelos 5 ou pelos 2? Pelo roubo. Você vai me julgar pelos 2. Aí você me dá uma punição. Não, o Thiago tem que ficar preso 25 anos. Tá bom. Aí vem um de fora e fala, agora eu vou julgar o Félix, porque ele roubou 5 mil. Se o Thiago, por R$2 ficou 25 anos, quantos R$2 tem nessa pilha dos 5 mil aqui? E aí você, não, impossível, não pode, cara, mas foi o peso que você botou no meu julgamento, É isso aí. você vai ser julgado. É simples dessa forma. Porque a gente bota essa balança, aí fica assim, só que. É que nem você falou, coloca na balança. E se a sua balança, as tuas obras com Deus for maior que a minha? Porque eu tô te jogando por um momento que você pecou. Só que é um momento. Só que se esse momento não anula uma história que tem com Deus, Sim. e a balança veio de pender pra você, pende pra mim. Porque a gente não entende, a gente não tem dimensão de como, cara, a gente só imagina, tá? Sim, nossa mente é limitada, mas a gente não consegue imaginar como é o julgamento de Deus, cara. Não existe raciocínio, entendimento, visão espiritual, discernimento que seja de como que é, porque é o mesmo amor, só não te cortando. Tinham 2 ladrões. Não vou falar do que falou besteira, não. Tô falando só do que só falou assim, não, cara, ele é o Cristo. Irmão, ele só falou assim, ele é o Cristo. Ele não pediu, Senhor, me salva, me livra, me leva. Não, a Bíblia relata que ele é o Cristo. Cara, esse aí é o Cristo. Ele não merecia estar aqui. E por causa dessa... Não, cara, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Irmão, olha só que maneiro. E isso é tão profundo. Olha só. Isso é tão profundo, né? Há vertentes teológicas que dizem que esse homem chegou a acompanhar algumas coisas de Jesus. Mas olha só. Jesus andou com os 12, 3 anos e meio. 3 anos e meio. E por vezes... Com alguns até mais. Porque eram... Não, não, a escola apostólica. Sim, Ali, a escola apostólica, onde ele enxertou e ensinou. Sim. E por vezes falava em parábolas para eles entender. Agora um cara, em algumas horas de crucificação, fala assim, ele não fez nada. Aí ele fala assim,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no teu paraíso. Aí eu te pergunto, quem falou para ele de paraíso? Quem falou para ele de reino? É porque, querendo ou não, ele tava Irmão, ouvindo o burburinho ali, ele cara, tava... 12 homens não entenderam o propósito. Na ceia, ficaram batendo cabeça. E um simples ladrão revelou todo o mistério do dia da cruz, dizendo assim, eu reconheço que tu é rei, tu tem um reino, e esse Se reino é o puder, paraíso. Meu se irmão, puder, lembra de um mim. ladrão, é o que eu falo, um ladrão de cruz. Ele reconheceu e fala assim, opa, hoje ainda. É porque aí é um mistério, é porque ele analisa aqui, ó. É aqui. Tá entendendo? É só aqui. Aí, né? Mas se a Bíblia fala que se crer for batizado será salvo, irmão, não tente entender, irmão. Porque aquele foi o momento que Deus, até na cruz, Deus, ele encontrou redenção para alguém. Então não posso julgar ninguém. O cara que tá matando, o cara que tá ali, porque ele, como você falou, como que Deus, mesmo sabendo que a pessoa ali, meu irmão, porque até enquanto a vida é esperança, então eu não posso julgar alguém, falar que a pessoa não vai ser salva, a pessoa não tem direito, a pessoa não pode pregar, não pode cantar, não sou eu. Proibir alguém, né, que antigamente era aquela proibição, aquela disciplina e tal, isso o quê, não pode ver televisão, não pode jogar bola, graças a Deus isso acabou, mas Paulo mesmo diz, tudo que eu sei é esterco de conhecimento, e Paulo, meu irmão, era o cara. E outra, De novo, a gente entra naquela mesma coisa que a gente falou de Daniel. isso, Paulo, irmão, meu irmão, não dá. eu não sei no Novo Testamento se a gente pode falar isso. Eu sei que ele uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Eu não sei se eu posso dizer se ele, dentro do Evangelho, ele é o que tinha o maior conhecimento teológico. Ah, pode, porque Paulo, cara, era um cara que era poliglota, filósofo. Que a gente tem duas vertentes. A gente tem Pedro que não tinha nada. Pedro não tinha conhecimento. Não, nenhum. isso aí. Pedro sabia botar um anzol e fazer uma rede. Isso aí. Isso era Pedro. Que Jesus vira para ele e fala, meu irmão, tá vendo tudo isso que eu construí? Eu fico imaginando aquela cena ali, na hora ali, traduzindo para o nosso... Tá vendo tudo isso que eu construí até aqui? Tá vendo essa multidão que me seguiu, que se converteu? Tá vendo tudo isso que eu montei? Aí pegou a chave e fala assim, toma. Cuida. E aí, cara, eu fico imaginando... Porque assim, a gente tinha ali, dos 12... pessoas letradas, a gente tinha pessoas que, Com mais. irmão, Mateus, que era publicano, trabalhava para Roma, Sabe? então um cara mais inteligente. tinha Lucas, era doutor? Não, Lucas já veio, não participou dos 12 não, já Dos veio 12 já não. na época de Paulo ali, das Quem era missões. o doutor? Tinha um. Não, Lucas era doutor, mas ele não foi um dos discípulos. Aí pegou ali, aí você fala assim, tem toda aquela galera ali. Aí todo mundo olha aquele o braçal, o que quando ia montar a tenda era o que batia o martelo, era o que cortava. Fala, Rústico. irmão, toma aqui. E aí a gente tem Pedro. Força de vontade, Jesus entregou na mão dele a igreja. E logo depois tem Paulo, que era, ou seja, é o que a gente até falou aqui um tempinho, a gente pega aquele cara que consegue chegar no mais rico e a gente pega, porque o evangelho é para todos, irmão. É a questão, que Pedro, ele vira o pastor da igreja. Só que havia uma necessidade extrema de crescimento. De atingir lugares que Pedro era rejeitado. Isso. E tipo assim, Pedro tinha uma visão, ele, né, segundo a Bíblia, você vê que ele tinha uma resistência com as questões dos gentios, porque quando ele chega na casa de Cornélio, você pega o texto, Deus dá um sonho de um lençol descendo com umas iguarias que o judeu não podia comer. Aí ele fala, não vou comer. Ele fala assim, como tu fala que é impuro aquilo que eu purifiquei? Ou seja, a minha graça não é só para vocês, não. A minha graça é para os gentios. E houve também algumas questões que Paulo até chamou a atenção dele, que ele, com Paulo, ele comia com os gentios. Quando os discípulos chegavam, ele levantava e falava assim, não estou te entendendo, tu prega a graça, mas quando é para comer com este, você não come. Paulo batia em cima disso. E eu vou pegar de Paulo aqui agora, rapidão, Uhum. que é o seguinte, Paulo era conhecedor total da lei. Total. Paulo, em nenhum momento do seu entendimento, do seu intelecto, ia falar assim, eu vou me assentar com aqueles... E, cara, Deus usou Paulo para se assentar com aqueles que ele foi ensinado, doutrinado desde criança a não se confraternizar,
a não conversar, a não estar no mesmo estabelecimento. Olha que loucura de Deus é esse, irmão. O que acontece? Deus olha para... Por quê? Vamos lá. Quando Estevão morre, Estevão, ele era diácono. 12 aninhos. Olha só. Historiadores dizem que Estevão... Ele prega, olha só, ele faz a pregação expositiva, ele vem de Abraão até Cristo. Mata Estevão, mata Estevão, mata Estevão. Na lógica... Eu vou te perguntar, já vendo Estevão, vou te perguntar. Estevão era de uma família bem financeiramente, para conhecer 12 anos, para conhecer de Abraão até... Não, aí já é questão, tipo assim, é um cara que é voltado praticamente a lei, a história, né? Um cara que é assíduo aos profetas, um cara que conhece a palavra, as sinagogas. Então, ele na ótica, quem era para ser o pregador dos gentios era Estevão. Por quê? Porque matam Estevão, apedrejam Estevão. Quando vão apedrejar, pegam a capa de Estevão e coloca na mão, pegam a capa e coloca na mão de Paulo. Paulo ali é o mais novo dentre os fariseus, o mais inteligente, mas o mais novo. Pega a capa de Estevão. Estevão morre. Quando você olha para a Bíblia, quando fala de capa, fala de passagem de unção. Elias é levado, a capa cai, Eliseu pega. Jacó. Então você vê, quem era para ser o pregador gentil era Estevão. Mas como Estevão virou o primeiro mártir, passa para Paulo. Então, o que acontece? Como você falou, Pedro era o pastor da igreja, só que Deus queria usar alguém para ir afora. Que era um evangelista. Quem ia falar em Atena se não soubesse filosofias Sim. de Atena? Só quem poderia é Paulo. Quem ia entrar em Creta se não conhecesse os dogmas de Creta? Paulo. Então Deus olha para Paulo e fala assim, você é o cara. Eu vou usar teu conhecimento, teu dialeto, tua ferramenta. Meu irmão, e o cara, você vê, você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, evangelhos. Depois é só carta. Carta, 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 carta. Você vê a importância missionária na vida de Paulo que Deus colocou. E mesmo assim, o cara escreveu, não sei se é 13 ou 15 epístolas. O Novo Testamento praticamente é ele escrevendo. Falar que o conhecimento dele é esterco e ele diz que o corpo que ele habita é um corpo impuro, digno de morte. Aí você entende? O cara que tem todo o conhecimento, o cara que ele fala na terceira pessoa, existe um homem que subiu até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que olho não viu, ouvido não ouviu e não chegou no coração do homem. É isso que me quebra. É um cara que tem todo o conhecimento, toda experiência, toda carga ministerial e mesmo assim falar assim, eu não sou nada, meu conhecimento é esterco, meu corpo é impuro. E outra, orar para Deus tirar o espinho na carne e Deus falar, não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque se eu tirar tu vai se achar. Então eu vou deixar esse espinho aí para você entender que depende da minha graça. Pra gente dar uma agonia não saber qual é o espinho, né, cara? Porque, tipo assim... A gente fica imaginando. Porque os teólogos, isso, aquilo, outro... Mas, irmão... Se não tá na Bíblia, eu nem me arrisco. Mas se fala de carne, irmão, dá pra entender que é uma guerra, irmão. É aqui, irmão. Não adianta, é aqui. E às vezes Deus não expõe, até pra não ver outros teólogos pra vir. Mas você entende que... Aí que você entende que todo mundo é limitado, irmão. E você vê que Paulo foi um cara... Até feio falar que foi um cara, mas cara é feio, né? Mas Paulo foi ele não acompanhou os milagres. Ele não viu aquilo que Jesus fez. Pô. E para ser apóstolo naquela época, tinha que ser apóstolo, apóstolo. Quem andou com Jesus. Então Exato. ele sofreu uma... Pô, meu irmão, ele ficou aproximadamente 14 anos em Tarsis, na geladeira. Até Pedro mandar Barnabé chamar ele para pregar fora. Mas, tipo assim, a experiência que ele não teve 3 anos e meio, ele teve no particular com Cristo. Meu irmão. Porque eu vou te falar, aí vem o que você falou da histeria, o particular que te faz crescer, irmão.
É isso. Irmão, não adianta. Porque não tem cara. aplauso. Não tem, Não tem plateia, irmão. Não tem, irmão. Não tem essa questão, tipo assim. E cada vez menos isso existe. Cada vez menos as pessoas buscam. Tipo assim, ele, qual era uma das maiores guerras do apóstolo Paulo? A questão, ele lutava. Se você pegar as cartas paulinas, você vê que a maior guerra que ele luta é contra os da circuncisão. Rapidinho. Por quê? Ele conhece Corinto, que é uma igreja problemática. Ali Atos 19 e 20. Aí, conhece aquele Priscila, né? Onde funda a igreja. Aquela Priscila ficou responsável da igreja. Só que há alguns problemas. Os da família de Cloe. Outra pausa que o Paulo faz assim, Priscila. Irmão, numa sociedade onde a mulher... Líder, pastora. A mulher era ali, ó. Fica ali. Ó. Olha só, eu queria comprar um pão. Não, você não tem Ele que quebrou o saber nada. tabu, irmão. Tanto com ela como com Febe em Romanos 16. Romanos 16. Aquela que leva a carta para Roma. Diaconisa de Sencré, da congregação. Ela que vai levar a carta. Exato. Terrível. Aí os da família de Cloe chegam dizendo que é uma bagunça, primeiro. Estão defamando Paulo. Segundo, o culto é dividido. Uns são de Apolo, outros de Pedro, outros Cristo em casa. Paulo tá irado. Aí ele manda Tito levar a carta. Tiagão, não tem telefone. Não tem WhatsApp. O coração dele. Tutu. Ele desce para Dalmácia para procurar Tito, não encontra Tito. Aí em Coríntios, 2 Coríntios 7, se eu não me engano, 4 ali diz que ele estava tão aflito porque ele estava fazendo a obra e preocupado se o povo recebeu, porque a carta foi dura. Foi de repreensão 1 Coríntios. Foi pauleira, irmão. Então ele fica preocupado. Irmão, Tito vem e diz, o povo recebeu porque ele lutava contra os da circuncisão. Paulo pregava sobre a graça de Cristo. Sabe, quem é judeu circuncida, mas quem não é, não precisa mais ser prosélito. Se converter ao judaísmo. Se você é gentio, se converta a Cristo. Então Paulo saía, vindo da circuncisão, querer distorcer com uma heresia. Então ele lutava contra essa resistência. Então quando o Tito vai, prega e traz a notícia, a alegria de Paulo, sabe o que era? Não era a ganância de crescer. Era que o povo recebesse a palavra e continuasse amando. Quando Tito fala assim, o povo recebeu e o povo ainda te ama. Aí ele escreve a segunda carta dizendo, eu sei que eu fui pesado, escrevi chorando, mas eu amo vocês. Então, Paulo tinha esse amor pelo povo, porque ele entendia, isso aqui é lindo, ele entendia a linguagem do povo, ele entendia o que o povo entendia, ele é um cara que ele sentia na pele, irmão. Tá entendendo? Ele sentia, ele sabia falar. Ele fala assim, eu sou culto para quem é culto, mas eu sei ser indouto para quem não sabe falar. Eu sei estar em todos os lugares, em todas estas coisas. Eu sou testado e provado. Ele sabia estar. Ele vai para Atena, fala com os filósofos, ele prega sobre o Deus desconhecido, dá uma aula ali. Ninguém se converte, porque é conhecimento. Sim. Ele sobressai, mas também sabe falar para os plebeus. Então, alguém que Deus levantou com uma maestria, sabe? E Deus colocou pessoas do lado dele que até tem problema no sermão sobre Tito. Tito não tem você não vê muita relevância. É um cara que é muito falado. Ao de falar Tito, eu digo que ele era o descascador de abacaxi de Paulo. Porque Paulo não estava. O cara chegar numa igreja problemática, ler uma carta como daquela e sustentar a doutrina, voltar e depois deixar ele em Creta, que era outro lugar também que era terrível para pastorear, porque Deus tem levantado e levanta pessoas que não ficam no holofote. Mas essas que não ficam no holofote são as que resolvem os nossos problemas, sabia? É verdade. Às vezes, na maioria das vezes, não é quem está no holofote que descasca o abacaxi que resolve o problema. É quem está atrás das cortinas. Deixa eu te falar um negócio. Uhum. Você prega em muitas igrejas. Sim. E aí quem descasca o abacaxi depois que você sai é o pastor. Pastor, aquele cara que você trouxe. Aquele pregador. Poxa, ele falou... Mas... Aí o pastor vai lá e tem Esse que é o perigo. Tem que o perigo da itinerância não dá, irmão. Eu falo com o Tauan, falo com a minha esposa, falo com os meninos. Irmão, por quê? Meu pastor tem essa preocupação e eu entendo. O itinerante, cara, ele prega. Hoje você congrega em qual igreja?
Cidade da Fé. Igreja Evangélica, Mistério Cidade da Fé. Fica onde? Na rua Francisco Teixeira, número 13, Centro São João de Meriti. Pastor Essa Rogério. é a sua igreja. Minha igreja. Eu sou pastor auxiliar, líder do grupo de homens. E o culto às segundas-feiras. Hoje minha esposa está lá dirigindo. E estamos lá envolvidos, né? E até o meu pastor hoje, vou até falar aqui rápido, nessa época que eu me afastei, só abrindo um parêntese, meti o pé na jaca, tia. Meti o pé na jaca legal, me envolvi em prostituição. Fiquei praticamente gerenciando duas termas lá na Rocinha, fumando, bebendo, e eu tava afastado e ele me ligou. Pai do seu evangelista Félix, eu falei, não tem paz não, pastor. Não quero saber de crente não. Eu fui muito magoado, né? Muito, muito. Passei uma situação muito delicada. Depositou muita confiança nos homens. Isso, perfeito. E eu não queria saber de crente. Ele perturbava. Pastor, meu irmão, pastor, não adianta. Perturbava. Eu não quero, cara, vem aqui na igreja, vamos conversar, até benção, pá, não quero. Ele falou assim, não quer tá onde? Eu falei, tô na Rocinha, eu vou atrás de você. Eu falei, duvido. Meu pastor trabalha com mecânica, tem, né, lá em Ipanema, vários carros, um cara de P2, duvido. Ele falou, eu vou aí, eu vou entrar de S10. Ou eu fico aí morto, ou tu vem embora comigo. Eu falei, esse cara é maluco, irmão. Eu fumando, armado, envolvido, cheio de mulher, né? As meninas trabalhando, bebendo. Irmão, mal. Ele foi. Irmão, ele parou lá e falou, só saio daqui se tu descer comigo. Comecei a chorar, irmão. Falei, tu é maluco, irmão. Ele falou, vai. Eu não vou decidir você. Irmão, me levou embora. Mano, esse cara falar, meu irmão, pastor, irmão, sinônimo. Eu falei assim, eu não saio daqui se você não for, ou vão me matar, irmão. Deixei tudo, fui embora, irmão. Ele pegou a parábola e foi lá e irmão, executou. O cara nem era meu pastor, tipo assim, quem na época era pra ir não foi, irmão, nem cagou e andou. Sabe, eu só fui o utensílio pra pregar, pra dirigir. Mas dentro disso aí, entra pra mim, assim, pelo meu entendimento hoje, o que a Bíblia fala sobre o Paulo pregou, como é que é? Um plantou, outro regou, mas Deus que dá o crescimento. Isso. Cara, pessoas, eu Thiago hoje, tá? Demorei a entender isso. Mas pessoas entram e saem, até pastores que a gente fala assim, caraca, esse aqui nunca vai me abandonar. Nunca vai me abandonar. Quando você precisou dele, ele te abandonou. Mas não, eu Thiago, tá? Eu vejo assim. Mas não foi porque ele abandonou. Você, em algum momento, vamos imaginar que eu era o seu pastor naquela época. Isso. Eu, Thiago. Eu não era um homem de Deus para você? Claro. Sempre fui. Naquele momento, de repente, você me viu por um momento. Mas você, de repente, não entendeu que, tipo assim, caraca, não era para ele ter ido me buscar. Era pro Bruno ter ido me buscar. Entendeu? Ele ficou comigo o tempo todo. E pessoas, vou usar um exemplo que eu ouvi, tá? Eu não vou lembrar o nome do pregador que eu ouvi. Não é meu, o exemplo não é meu. Tá bem claro que não é meu, tá? Você está construindo a sua casa. Essa pessoa estava construindo a casa e Deus falou com ela durante a construção. Quem lembrar aí pode postar aí que depois eu dou o crédito para quem falou. E você está construindo a casa, um pé direito alto, 6 metros, tem que botar um lustre lá em cima. Você faz o quê? Você aluga um andaime, não aluga? O andaime ele é útil enquanto você precisa botar aquele lustre. Depois que você botou aquele lustre, quando você vai usar o andaime de novo? Quando aquele lustre queimar. E vai queimar quando? Nunca se sabe. Então, eu vejo pessoas assim que passaram pela minha vida como um andaime, como uma escada, como um papelão, como uma tinta, como um rolo de pintar, como uma espátula, sabe? Pessoas que passaram pela minha vida e eu entendi o porquê. Hoje, assim, ainda estou entendendo. Entendi por que ela passou nesse momento quando eu precisei botar o lustre. Mas quando eu precisei pintar a parede, limpar o chão, aquele andaime não serve para limpar o chão. Verdade. Eu preciso de uma vassoura. E aí Deus vai mandar uma outra pessoa. E assim é a nossa vida. É difícil entender ainda, tá? Estou sendo bem sincero que ainda para mim é difícil entender. E é mais fácil entender assim porque a gente
sente menos. E na época eu tava com a repulsa, aquela cobrança, e ele foi, me tirou de lá, cuidou de mim, me tratou. Me tratou. Depois ele falou assim: tem que liberar o perdão. Libera o perdão. Eu tava com uma ira, irmão. Eu já imaginei fazer muita coisa. E eu, no mundo, Deus usou só pra falar assim: vai fazer nada. Quem vai tratar sou eu. Então ele foi lá, me tirou. Isso, eu sempre, quando eu falo, eu fico emocionado porque, cara, não é um pregador, não é Então, tipo assim, meu pastor tem essa preocupação, né? Voltando à questão da itinerância. Então, quando a gente vai pregar, a gente tem que ter o cuidado que vamos pregar, porque quando a gente vai embora, como algumas vezes lá na igreja, na EBD, o pastor teve que consertar coisas que pregadores... Só que hoje o pastor, ele fala de púlpito. Tipo assim, o pregador pregou, vai acabar o culto, ele vai lá, mas ele vai na sabedoria consertar o que foi pregado. E já deixa claro ali. Então a gente tem que ser... nós pregadores temos que ser lúcidos com a responsabilidade do que estamos falando no altar. E principalmente entender o contexto daquela igreja. Isso aí, porque tu tem que... É a ética, né? Chama-se a ética. Você tem que entender o sistema da igreja, perguntar o que pode... pode assim, gravata, sem... Você entende que há denominações. Igual Paulo. Paulo falou diferentes cartas para diferentes igrejas. Isso aí. Coisas que antigamente, né, questão de cortar cabelo, porque eram cartas pessoais para aquele povo, para aquela época. Então, tipo assim, eu não posso pegar algo pessoal e tornar-se uma doutrina. Porque hoje a gente tem a famosa formulazinha mágica, né? Então, eu subo no púlpito, no palco, porque uma pessoa já me corrigiu. Púlpito é onde a gente apoia a Bíblia. Isso aí, palco é onde... Palco não é palco de estrelismo, é palco porque ele é acima do nível Isso aí. Do piso, então ele é palco. E aí você faz um retrocesso. Você tem aquele momento dos 7, não sei se você conhece a teoria dos 7 primeiros segundos. Para captar a atenção do São povo. Os 7 primeiros segundos. Se você não conseguir naqueles 7 primeiros segundos, as pessoas não vão concentrar em você. Então, geralmente a pessoa já chega, faz um momento descontraído, ou então chama a atenção para uma música, faz um elogio ali rápido. Então, existe hoje, o estudo científico, existe uma forma de você conseguir chegar àquela pessoa e cativar. Uma técnica, né? É uma técnica. Isso aí. E a gente precisa entender que não é errado. Não é errado. Se a gente faz dentro do espírito. Se a gente faz dentro do direcionamento. Entendeu? Para a gente já encaminhar para o final aqui, eu não vou nem fazer a pausa, a gente já vai encerrar. Léo, desculpa, a gente vai encerrar e já vai cair dentro de tudo isso aqui, dar uma esquentadinha, porque acabou ficando gelado. Queria que você deixasse um recado aqui pro pessoal que está assistindo a gente. Sua história... Uma história complicada, foi uma história complicada, não conhecia. Apesar de... A gente se conheceu também pouco tempo, a gente não teve tanto tempo de relacionamento. Mas eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo um recado vindo... Não sei se eu falo do homem Félix, porque... Se a nossa mente... Tem um pastor, amigo meu, que fala: se eu penso como reino, eu sou reino. Verdade. Se eu penso com o amor de Deus, se eu quero ser parecido, eu falo com o amor de Deus. Então eu queria que você deixasse esse recado para quem está em casa, de repente passando por uma situação parecida com a sua, ou que já passou e está tentando buscar forças para se levantar. Deixar uma mensagem de esperança. O que eu tenho para falar para você que nos assistiu até agora, está aqui conosco, que independente de tudo aquilo que você passou ou está passando, tente olhar com bons olhos, porque isso é ferramenta de Deus para te preparar, lixar para algo grande que Ele tem para a tua vida. Nenhum desse processo é para a tua morte, mas para que você tenha algo para passar para alguém lá na frente. Esse processo nunca é para matar a gente. Assim como Jefté sofreu, foi expulso, foi humilhado, tiveram que ir lá, chamar e voltar como cabeça. Esse momento é só uma fase. Eu passei, eu superei e Deus me fez esquecer e crescer
na terra da minha aflição. E assim como ele fez comigo, eu tenho certeza que fará com você em nome de Jesus. Amém, amém. Como é que as pessoas fazem para te achar na rede social? Instagram? Instagram, Félix Lima, _oficial. Vai lá, vai estar o número lá da agência assessoria. Quiser agendar o compromisso, mandar mensagem, a gente vai estar lá ministrando. E quiser fazer uma visita na nossa igreja, Ministério Cidade da Fé, Rua Francisco Teixeira, número 13, Centro de São João de Meriti. Culto segunda, quarta e domingo vai, porque eu sei que Deus vai falar contigo poderosamente. Vai sim. Em nome de Vai Jesus. sim. Gente, para você que chegou até aqui nos acompanhando nessa... É porque de repente você vai assistir de dia, mas aqui estamos, são exatamente 9h32, essa noite maravilhosa aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, lá no YouTube, ativa o sininho, tem vídeo novo toda semana. Vai no nosso Instagram, segue a gente, compartilha com geral, curte, comenta, fica à vontade. Eu tenho uma sugestão, tenho uma ideia. Essa semana, sábado, a gente estava no aniversário de 50 anos de casado do nosso pastor, boda de ouro, e 2 pessoas me procuraram e deram sugestões. Val, pode deixar. Foi a Val... Gente, esqueci o nome da outra pessoa, me perdoa. Foi a Val, pode deixar que a sua sugestão já está aqui em análise com a equipe da produção. Também temos uma novidade, né, Bruno? Já estamos no Spotify. Pode ir lá procurar Enrolados Podcast. É o único Enrolados Podcast que tem lá. Enrolados Podcast, vai lá e assiste nossos... Assiste não, ouve os nossos podcasts lá, tá bom, gente? Mais uma vez... Agradecendo a todos vocês, agradecendo a você também, agradecendo pela assessoria, agradecendo ao Bruno também, que está ali, tipo assim, agradecendo a mim mesmo também. Vamos lá. Gente, se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima. Sobe a musiquinha. 1h36. 36 minutos.